objetiva e sucinta sobre drogas. Drogas são todas as substâncias psicoativas que traz algum transtorno de ordem psíquica, comportamental ou social ao sujeito que a consome. A gente já mudou várias vezes as nomenclaturas e hoje nós não denominamos algumas nomenclaturas antigas, a exemplo de definir um usuário de substância psicoativa álcool como alcoolista. Hoje a gente define ele como consumidor de maconha ou cannabis, consumidor de álcool, consumidor de tabaco e por aí vai. Azevedo ele define a droga como toda e qualquer substância natural e sintética que, introduzida no organismo, é capaz de alterar suas funções, resultando em mudanças fisiológicas de comportamento. Essa imagem da carteira do cigarro me faz lembrar uma fala do professor Antônio Neri, um dos idealizadores e fundadores do CETAD, que é o Centro de Especialização em Tratamento de Álcool e Outras Drogas de Dependência Química da UFPA, e que ele disse que a droga ela não tem vicissitudes, ela não tem vida. O que importa para eles são os sujeitos. Essas pessoas são unidas, são embutidas de sentimento. Tem definições, né? O termo droga tem a origem da palavra drogue, significado folha seca em holandês antigo, pois inicialmente quase todos os medicamentos eram feitos a partir dos vegetais. Popularmente é usada para designar substâncias naturais ou sintéticas, utilizadas inapropriadamente e ilegalmente com o objetivo de obter prazer ou alívio para algum problema psicológico ou físico, gerando dependência ou vício. Nós vamos observar que o consumo dessa substância, né, ou o uso, ele sendo recreativo, abusivo, imoderado, dependente, ele se traduz num espaço em que o sujeito, na sua grande maioria, usa esse objeto de prazer para a fuga de vários problemas, tá? É errôneo dizer para vocês aqui que uma droga é ruim. Ninguém faz uso ou consumo de uma substância sem que aquilo não traga algum alívio ou prazer no momento do seu consumo. Como define uso e abuso? Vamos lá. Uso é toda droga que foi consumida de forma experimental ou esporádica. Exemplo, tem pessoas que no São João ou na festa de final de ano, o Réveillon, consome uma taça, né, de espumante, cidra, ou no São João, uma taça de vinho. Ela faz um uso daquela substância de forma muito esporádica, sem ter uma habitualidade nesse consumo. Abuso, o consumo já está associado a algum prejuízo, tanto de cunho psíquico, físico ou social. O que eu quero dizer isso? Um exemplo, pessoas que trabalham, têm a vida laborativa de segunda a sexta, chegam nos finais de semana e fecham 2, 3 grades de cerveja. E faz um uso abusivo da substância, às vezes perdendo até a questão da tolerância, porque não tem o controle mais da sua parada do consumo, e muitas vezes trazendo muita exposição. Isso me preocupa muito no gênero feminino. Nós somos mulheres complicadas e perfeitinhas, né? Nosso libido e nossa questão hormonal faz com que várias transformações sejam aguçadas nesse momento.
E uma delas é a desinibição sexual. E aí nos deixa exposta a vários prejuízos, tanto de cunho físico, psíquico e social. Dependente sou ou não? Isso é uma pergunta que todos fazem. Todos querem estar se detendo ao que é dependência. Ou então, existem pessoas que são dependentes, porém, não têm o que chamamos na saúde mental de autopatognose, ou na saúde de forma geral. Ele não reconhece a doença, né? A gente tem vários casos, isso até acompanhando nos serviços substitutivos, que é CAPS-AD, e que a gente tem a dificuldade da aceitação do paciente em estar naquele ambiente e não se ver como doente e refém de uma substância. Agora eu vou mostrar para vocês alguns fatores que indicam esse tipo de dependência. Se a pessoa tiver esses 4 tipos, né, apresentados aqui agora para vocês, nós podemos considerar dependência. Só que a questão da dependência é um fechamento diagnóstico de cunho médico. É o médico que vai, junto com o paciente, fechar esse diagnóstico. Eu também, como profissional ou um médico, ele não pode fazer um fechamento de um diagnóstico se também o paciente não reconhecer essa dependência. Então, vamos lá. O primeiro ponto, ou fator que vem indicar uma dependência, é a forte ou forte desejo ou compulsão de consumir a substância. Então, a pessoa está a todo momento pensando em consumir aquela substância de forma moderada e sequencial. Outro ponto. Dificuldade para controlar a vontade inicial, o uso da droga e sua quantidade. Porque a gente vai falar das questões de tolerância, né? E a gente não tem mais um senso de mediar e de autocontrole do início e do fim em sua quantidade. Outro ponto, fazer uso constante para evitar e aliviar sintomas de crise de abstinência. Muitos já viram algumas pessoas que, ao consumir de forma imoderada e diária o álcool, que é um dos exemplos clássicos da crise da abstinência, é ficar com o corpo trêmulo. E na linguagem popular, eles acham que se você fazer o consumo do álcool, aquilo vai acalmar os nervos. E aí eu falo os nervos entre parênteses, tá? Isso vai evitar e aliviar a crise de abstinência, sim. O problema dele estar evitando a crise de abstinência com a mesma droga é fazer com que lá na frente ele entre em um quadro mais grave, né, de algum quadro até de delírio tremens. E dentro dessa característica, o delírio tremens é uma das patologias que pode levar a óbito. Outro fator importante é o abandono progressivo dos prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da droga. Por exemplo, a pessoa que era assídua no baba, tinha a namoradinha certa, de uma hora para outra ele começa não mais frequentar o baba da quarta-feira, não está mais frequente na casa da namorada, a namorada já achando que está até sendo traída, né? E quando você vai observar, o paciente, ele só tem um fator e só tem um prazer naquele momento, porque ele começa a substituir por um só. Nesse caso, o uso da substância. Nós temos, dentro das classificações das drogas, 3 pontes, né, 3 classificações que fazem direcionar a alteração dessa substância para a equipe de saúde saber o que foi o que estimulou, o que foi que deprimiu, o que foi que perturbou, e a gente está trabalhando na terapêutica medicamentosa. E isso vai ser de perfil médico. As drogas depressoras,
né, que todo mundo pensava que o álcool não estaria envolvido. O álcool é o carro-chefe de uma droga depressora do sistema nervoso central. Ela reduz a atividade motora, reativa a dor e dá ansiedade. Quando a gente faz uso do álcool, existem alguns picos de euforia, de tristeza, né? O pico ele sobe euforicamente, a alegria, e naquele momento há uma descida de tristeza. Ela começa a deprimir. Além do álcool, nós temos os benzodiazepínicos, o solvente, os barbitúricos e os opioides. Dessas aí que a gente tem mais contato são o álcool e os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são os antiansiolíticos hoje usados, a exemplo do clonazepam, que é o Rivotril, o diazepam, todos os PANs na categoria de benzodiazepínico que trazem prejuízo de dependência e o paciente fica refém dessa droga. Estimulantes, alerta, exagero, insônia e aceleração dos processos psíquicos. A cabeça fica pensante a todo momento. Aí nós temos como exemplo o tabaco, o cigarro, a cafeína, a cocaína, o crack e a anfetamina. A anfetamina é muito usada no processo do emagrecimento, onde ele faz com que o cérebro faça uma leitura e que lhe mantenha a leitura, a codificação que ele manda, que você já está saciado daquela alimentação. O tabaco é uma droga muito comportamental, né? Os 10 passos do consumo do tabaco, que é o momento em que você pega a carteira, separa o cigarro entre os demais, né? Que são 20 unidades, bota no dedo, acende o isqueiro, o palito de fósforo, né? Acende esse cigarro e solta essa fumaça. É um processo que eu detalho para vocês aqui de forma lenta, mas ele para o paciente é uma coisa muito rápida e que de alguma forma tenta minimizar, né, o que a gente exacerba em função dos prejuízos que nós temos e nos traz conforto de forma indireta. E isso aí está tudo ligado com o comportamento da gente, tá? Perturbadora. Provoca alterações no funcionamento cerebral que resultam em vários fenômenos anormais, entre os quais se destacam os delírios e as alucinações. Como eu falei ontem a vocês na aula de emergência psiquiátrica, os delírios diferem das alucinações, né? Os delírios são julgamentos falsos do pensamento e as alucinações é quando nós interagimos, o corpo e a mente interagem com os 5 sentidos, os órgãos dos 5 sentidos. E a gente começa a ter alucinações ou imaginar o que não é real. E aí eu falei que os mais característicos das alucinações são a alucinação visual e a alucinação auditiva. O usuário de maconha, ele vê o cannabis, ele vê toda aquela viagem, e aí eu boto viagem entre parênteses, toda aquela alucinação acordado. E eles têm falta, sentem a necessidade de sonhar, que é uma das coisas que é perdida para o usuário de maconha. Alucinógeno, que são os chás de cogumelo, LSD e êxtase, que são as balas, os esteroides e anabolizantes, que são todas as medicações que a gente usa em ambiente de academia, né? Já no processo de mudar comportamento de corpo,
de tamanho, né? Os anabolizantes que são usados. A droga ela tem um custo e a maioria das pessoas que a consomem não tem como pagar essa droga. E aí daí começa a surgir os grandes prejuízos de cunho, principalmente familiar. A gente tem o social, mas o familiar hoje em dia ele está mais comprometido, né? Pelas agressões, pelos óbitos, né? E pela o furto no ambiente familiar para a sustentação de uma droga. Ela traz patologias. Eu gosto de ver a droga não só como uma patologia, como efetivação de uma patologia, do termo, né, o início de uma patologia, em função desse consumo, mas eu gosto de ver ela como a interpretação do que vem a satisfazer para aquele sujeito. Né? O que aquele sujeito pensa ao consumir aquela substância? Ele consome por quê? E não é só a questão clínica, biológica que vai alterar nesse consumo. As alterações psíquicas e comportamentais influenciam muito, tá bom? Nós temos uma grande parcela de usuários ou de passivos, como a gente está vendo aí, que não fazem consumo da droga, mas de forma indireta é absorvida em função do consumo do usuário do redor dos familiares. A exemplo do que está na foto. A droga, ela traz também ao homem, principalmente, a impotência sexual. Né? Naquele momento, em consumo exacerbado da droga. A mulher ela tem um libido maior, porém, ela pode também perder esse libido, dependendo da quantidade do consumo, né, do processo de intolerância que ela apresenta com o consumo dessa droga. E a droga está trazendo um retrato bem mais fiel hoje, em função das notificações, das denúncias e da procura das mulheres aos ambientes de acolhida e de atendimento a mulheres agredidas, que é a violência doméstica. Né? A violência doméstica ela dá um boom nesse nosso período do século XXI. Ela aparece de forma mais direta, direcionada. Os casos são mais abusivos, né? É uma questão de poder e as pessoas se perdem nessa lógica do cuidado. Né? Se perdem por medo, se perdem por submissão, e esse medo perpassa todo um contingente de outros formatos, que é o medo de estar só, o medo de ser apontada e apedrejada. O apedrejado eu coloco entre parênteses, né? É o medo de não conseguir algo ou não saber fazer outra coisa além de ser a submissa daquele homem. Então, a violência ela nos traduz vários contextos. E aí vem a violência moral, psíquica, física. Eu gosto muito dessa frase que nos faz refletir e corresponsabilizar. Isso é que é o mais importante. A gente tem medo de corresponsabilizar as pessoas, né? E aí diz assim, a droga nos leva até as nuvens, mas não nos oferece paraquedas. A gente tem que começar a refletir. O prazer ele aparece, né? Mas o efeito da substância ele é rápido.
E ele faz com que a gente volte para nosso contexto de realidade. E aí a gente não vai estar a vida inteira no processo de fuga, fugindo de algo que não se é trabalhado. A psicoterapia, nesses casos, é uma das terapeutas de tamanha importância para esse sujeito, principalmente quando a gente vai traduzir questões comportamentais, que a gente chama de cognitivos comportamentais. A droga nos induz a uma sustentação de comportamento. E quando eu me coloco, me disponho a mudar o meu comportamento, eu não consigo alcançar as minhas metas, porque eu não sei sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto para um usuário consumidor dependente de qualquer substância é super complexo. De você escutar pacientes no CAPES da mineração e dizer que ele só consegue dormir com a maconha. A cannabis não faz um efeito de destruição naquele momento na vida dele. E aí eu tiro a cannabis, porque é de cunho legal, e introduzo uma outra droga que eu posso trazer ela no formato de uma dependência, né, de forma rápida, que são as medicações de tarja preta, os benzodiazepínicos, ou de forma mais lenta. Então, substitui droga por droga. Não existe medicação que acabe com as drogas. Não existe. As drogas, ela é um contexto de rede ampliada, de vários cuidados envolvidos, para que eu, nesse período, descubra novos prazeres. Não fique só limitada no prazer que essa substância traz. Tá ok? Espero que vocês tenham pegado, né, um pouquinho dessa fala, tenha refletido e que não veja só o consumidor de substância psicoativa de forma estigmatizada, né, afastada da sociedade. Quando ele chega no serviço de saúde, ele realmente traz a droga num contexto final de todo o prejuízo, certo? Ele não traz inicialmente só a droga por si só, mas ele traz várias perdas de trabalho, de separação da mulher, de perda dos filhos, de perda de matrimônios e por aí vai, tá ok? Estudo direitinho e depois a gente fala em outros pontos que venham caracterizar a questão da dependência química. Um abraço e fique com Deus.